Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estou aqui de volta para a gente dar sequência ao nosso estudo de cinemática, tá? Hoje trazendo para vocês o assunto que é o movimento de queda livre, o MQR. Esse assunto está diretamente ligado ao que a gente estava estudando anteriormente, ao que a gente falou na última aula, que é o MRUV, certo? Vamos lá então, vamos passar o cronograma da nossa aula. Primeiro a gente vai fazer uma revisão das equações do MRUV, nós vamos discuti-las novamente. Depois nós vamos falar sobre a aceleração da gravidade, sobre o movimento de queda livre propriamente dito, tá? Quais são as equações que nós vamos usar, que de fato são as mesmas do MRUV, certo? Com uma singela diferença. Eu vou resolver um exemplo para vocês e a gente vai fazer o resumão da aula. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. As equações do MRUV. Nota que a gente resolvia toda aquela parte do MRUV, pessoal, com somente 3 equações. A primeira delas, que é essa aqui, ó, nós chamamos de equação da velocidade em função do tempo, certo? Onde a gente tendo o tempo, a aceleração e sabendo qual a velocidade inicial de um móvel, a gente poderia descrever qual era a velocidade de um móvel em determinado instante de tempo, em determinado intervalo de tempo. Nós tínhamos também a equação que a gente chamava de equação, chamamos, né? Porque de fato ela é a equação da posição em função do tempo, e essa sim nós chamamos de número 2, então é a equação da posição em função do tempo, e ela já não é mais uma função afim, ela é uma função do tipo quadrática, por isso eu elejo ela em segundo lugar sempre, porque em primeiro lugar essa função afim que ela é de mais simples resolução. Então, nessa equação, nós estimando a posição inicial como sendo igual a zero, e sabendo a velocidade inicial e a aceleração do móvel, nós podemos chutar um intervalo de tempo para descrever a posição final que esse móvel vai estar. Por exemplo, eu sabendo que a aceleração são 5 metros por segundo e a velocidade inicial é zero, depois de determinado intervalo de tempo, ou seja, depois de 10 segundos, eu posso saber qual é a posição desse móvel. E por último, nós temos a equação de número 3, tá? Que é a equação de Torricelli, que é a equação da velocidade em função da minha posição. Então, notem que essa terceira equação, ela tem um destaque especial, pessoal, para todas as outras, que ela não tem a variável tempo inclusa nela. E nós até fazíamos uma brincadeira que é bastante famosa, que é a seguinte: se tu não tem tempo, não perde tempo, usa Torricelli. Lembra? E era a forma que a gente fazia a escolha para essa equação ser usada ou não. No geral, como nós fazíamos? Nós elegíamos essa aqui como equação 1, deixa eu numerar elas aqui, ó. Essa aqui como sendo a equação 1, essa sendo a equação 2 e essa outra aqui sendo a equação 3. Isso aqui não é novo, tá, pessoal? Vocês sabem disso, é uma revisão como está escrito aqui, ó, tá? Do que a gente fez em aula. Então, tendo essas 3 equações, nós extraíamos os dados do problema, né? Fazíamos o que eu sempre chamo para vocês de receita de bolo da física. A gente fazia a primeira lida no problema e sabia do que se tratava ele, certo? Na segunda lida, nós extraímos os dados desse problema, correto? E depois a gente vê em qual das equações melhor se encaixa. Por exemplo, se o meu exercício pede qual velocidade final, aqui nessa equação já não se encaixa. Por quê? Porque ela não te dá a opção de calcular a velocidade final, ela te dá a opção da velocidade inicial. E não é isso que a gente quer. Então essa segunda equação está descartada. Porém, nessa primeira eu posso calcular a velocidade final e nessa segunda, certo? Então, se o exercício me dá uma aceleração em um tempo, essa aqui já não pode ser usada, porque ela não te dá a variável tempo, mas essa aqui te dá, ó, a variável aceleração e a variável tempo. Então esse era o critério de escolha, certo? Anotamos os dados que o exercício nos dá
E aí a gente vê qual das três equações melhor se adapta, tá? Ah, e por qual motivo, professor? Essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3. Por motivo de facilidade. Essa aqui é uma função afim. É de mais simples resolução. Essa outra aqui é uma função que não é afim. Mas geralmente esse termo aqui, V0, e esse termo S0 podem ser zerados. Então ela se torna S igual a 1 meio de AT ao quadrado. E essa última aqui, de Torricelli, ela está em último lugar, porque geralmente ela cai em uma raiz quadrada. Então a gente numerou elas conforme a facilidade de resolução, correto? Então tá bom, mas isso aí foi só uma revisão, pessoal. Aceleração da gravidade. O que de fato é a aceleração da gravidade? Ao redor da Terra atua uma região conhecida como campo gravitacional. Ele tem como principal objetivo atrair todos os corpos para o centro da Terra. Essa atração acontece por meio de influência de uma força denominada força gravitacional. Quando os corpos chegam ao campo gravitacional, sofrem variação de sua velocidade porque adquirem aceleração, aqui chamada de aceleração da gravidade, representada pela letra G. Primeira coisa, pessoal, a aceleração da gravidade nós não conseguimos ver. A gente não assiste ela. A gente não aplica ela. O planeta Terra e todos os corpos do mundo, do universo que possuem massa, têm uma certa aceleração da gravidade. Tá? Porém, a aceleração da gravidade para massas consideradas pequenas, como o caso das pessoas, é praticamente nula. Então não levamos em conta. Nota que a aceleração da gravidade no planeta Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E depois eu vou explicar isso para vocês. Uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração que ela é considerada intermediária. Não é uma forte aceleração, nem uma aceleração tão fraca. Certo? O que tem que ficar claro para vocês? Nós não conseguimos ver. Ah, professor, mas como é que algo que a gente não vê não consegue atuar? Esse aí não é o problema maior, pessoal. O problema maior é o seguinte: quem causa? Quem é o ente que causa essa aceleração? Nós conseguimos calcular a estimativa da aceleração da gravidade, mas nós não conseguimos saber quem é o ente que causa essa aceleração. Estima-se que seja uma partícula chamada gravitron, mas até hoje a gente não conseguiu achar essa partícula. Nós não encontramos ela. Nós não temos prova da existência dela. Sabe-se que é algo abstrato até o momento, mas a gente tem uma ideia que seja essa partícula. E a forma de interação, pessoal, é uma forma de interação à distância, certo? Ah, mas por que a distância, professor? Olha aqui, ó, existe um campo gravitacional. Ele tem como principal objetivo atrair todos os corpos para o centro da Terra. Perfeito. Então imagina que existe um medo muito grande, né, de um meteoro cair na Terra e volta e meia. Isso acontece no meio digital, né? Existem fake news dizendo, olha, a NASA publicou que dessa vez ele vem mesmo, dessa vez o meteoro vai atingir a Terra. Então nota aqui, ó, olha a minha mão, o meteoro passando, quando ele passa perto da Terra, ó, ele é atraído, porque existe essa atração de campo. Ah, professor, mas como funciona? Da seguinte maneira, tá? A grande questão que perturba, digamos assim, é como existe essa atração se eu não estou vendo quem atrai. Então eu vou te explicar. Imagina que tu está no teu quarto agora, assistindo essa aula de física, e alguém na cozinha está passando café. Aí tu sente aquele cheiro fantástico do café sendo passado. Concorda comigo? Tu não está vendo o café, mas existe uma interação tua com o café, porque tu sentiu o cheiro. Existe, digamos assim, um campo de odor do café, que tu sabe, olha, é um café que está saindo. Da mesma maneira, se fosse feito, por exemplo, um feijão ou um bolo, entende? Então, é uma atração do tipo de campo.
Uma atração de campo é uma atração que não exige o toque, certo? Bom, sendo isso, pessoal, e tendo deixado um pouco explicado para vocês, tá? Vamos adiante. Essa é a parte mais legal. A aceleração da gravidade, ela aponta para o centro da Terra, tá? Ah, professor, mas eu achei que quando a gente estivesse aqui embaixo a gente iria cair. Normal, pessoal. Isso aí é uma coisa que a gente sempre imagina quando é novo, tá? Ou então, até pouco tempo atrás, a gente ficou sabendo, olha, se a gente está lá embaixo, a gente não cai. Mas aí fica aquele negócio, por que a gente não cai? E por que a gente não tem a sensação de estar de cabeça para baixo? E isso foi algo que eu sempre me perguntei. Então, nota, vamos imaginar que a Terra é uma esfera perfeitamente redonda, tá? A gente tem aqui o centro gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade, a força gravitacional. Então, tu é atraído sempre para o centro da Terra. Então, se essa mocinha está aqui, ela está sendo atraída para o centro da Terra. Se esse cara está aqui, ele está sendo atraído para o centro. E se esse alpinista está aqui, andando em volta da Terra, ele está sendo atraído para o centro da Terra. Certo? Então, é por isso que quando a gente analisa aqui embaixo, as águas do oceano não caem para um buraco, ou as pessoas não caem, os prédios, porque a aceleração da gravidade ela não está aqui embaixo, ó, puxando tudo para cá. Ela está no centro da Terra, puxando tudo para o centro da Terra, certo? Agora, muita atenção, pessoal. Não levando em conta as variações topológicas da Terra, e existem muitas, eu vou dar um exemplo curto para vocês. Canguçu, aqui pertinho de nós. Canguçu está 424 metros acima do nível do mar. Mas isso não é nada. A gente tem os Andes, nós temos as cordilheiras, nós temos aqueles picos enormes dos Alpes. Então, os alpinistas vão fazer aquela escalada de 4.800 e alguns metros. Então, nota que a gente tem uma topologia bem variável. Mas nós levamos isso, digamos assim, não tão em conta, tá? E a gente admite que a gente tem uma gravidade por volta de 9,81 metros por segundo ao quadrado em toda a superfície terrestre. Então, nós não levamos em conta essa topologia, essa variação de topologia, essa diferença de altura. Nota, se eu falei que a gente não leva em conta a diferença de altura, e eu disse que aqui no meio ó, tem a gravidade, quanto mais perto do centro da Terra, maior a aceleração da gravidade. De novo, quanto mais perto do centro da Terra, maior a aceleração da gravidade. Lembra que se eu pegar um bonequinho desse e colocar ele aqui, ó, ele vai estar no espaço. Gravidade zero. Por quê? Porque ele está numa distância muito longa da Terra. Uma distância tão grande que o campo gravitacional já não funciona mais com ele. Certo? E onde o campo gravitacional teria sua força maior? No núcleo da Terra. Certo? Ah, professor, então como é que o foguete sai da Terra? Se existe essa força aí que deixa ele preso. Essa é a maior briga que a gente tem em termos de força dentro do nosso planeta Terra. É colocar algo em órbita, tá? Mais adiante, quando nós chegarmos em uma matéria de determinada energia, nós vamos fazer esses cálculos. E vocês vão ver que a energia gasta para tirar algo do planeta é extremamente alta. Tranquilo, pessoal? Então tá, um pouquinho de curiosidade, pessoal aí que gosta de física, certo? Mas aqui o que tem que ficar gravado é que a aceleração da gravidade, digamos assim, no planeta Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado quando a gente arredonda, ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos adiante, então. Movimento de queda livre, tá? Qual é a definição desse movimento? Como ele acontece? Quando um corpo é solto do repouso de uma altura h, nós chamamos de queda livre. Ou é lançado verticalmente para cima, ou mesmo lançado verticalmente para baixo após o momento de lançamento, e desprezando totalmente a resistência do ar, a única aceleração que atua sobre ele é a aceleração da gravidade.
como seu valor é aproximadamente constante para corpos nas imediações da superfície terrestre, podemos considerar que o movimento realizado em qualquer um desses casos é uniformemente variável, ou seja, nós temos uma aceleração constante. E aqui tem grande diferença, pessoal, que eu quero deixar para vocês. Ó. Solto do repouso, lançado verticalmente para cima e lançado verticalmente para baixo. Qual é a grande diferença, pessoal? É o seguinte, quando a gente solta algum corpo, a gente abandona. Peguei esse corpo aqui, ó, e vou soltar ele. Pronto. Feito o experimento. Agora eu vou arremessar esse corpo para baixo. Ó, eu joguei ele para baixo. Eu não soltei. Então, abandonar significa velocidade zero. Quando eu jogo um corpo, a velocidade inicial é diferente de zero. E quando a gente tem um movimento vertical para cima, aí não tem como abandonar ele e subir. Aí nós temos que imprimir alguma aceleração que faça com que esse corpo se desloque. Certo? Lançamentos para cima. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, ele descreve um movimento uniformemente retardado. Lembra o que é um movimento retardado, pessoal? Que a gente muito viu nas últimas aulas, é quando a gente tem a aceleração para um lado e a velocidade para o outro. Até que no ponto mais alto da trajetória, sua velocidade se anula. Na subida, o vetor velocidade e vetor aceleração têm sentidos contrários. Por qual motivo? Porque a aceleração é essa aqui, pessoal. É G, e G é a aceleração da gravidade. Então, se eu jogo algo para cima, no momento que eu solto ele, ele vai ter uma velocidade maior que zero, mas vai ter uma aceleração negativa. Atenção, pessoal, aceleração negativa. Aceleração negativa. Olha aqui, ó. Sempre a aceleração negativa. Ah, por que, professor? Porque a aceleração da gravidade está nos puxando para o centro da Terra. Então ela vai ser sempre negativa. Olha aqui, ó. Plano cartesiano, lembra? Se está nos puxando para cá, ela vai ser sempre negativa. A gente nem tem o que discutir. Lembra que eu sempre falo para vocês que o negativo e o positivo na física tem a ver somente com o lado? Objetos lançados para cima têm movimento retardado até atingir a altura máxima. Depois que eles começam a cair, aí eles têm velocidade menor do que zero, porque ela está apontando para baixo, e a aceleração da gravidade também está apontando para baixo. Então a velocidade dela aumenta negativamente. Quando um corpo é lançado verticalmente para baixo, ele descreve um movimento uniformemente acelerado até atingir o solo. Nesse caso, o vetor velocidade inicial e o vetor da aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, sentido decrescente da trajetória. Objetos lançados para baixo têm movimento acelerado até atingirem o solo. Então, pessoal, o segredo do MQL é esse, a aceleração negativa, ponto final. É isso que vai mudar. E a aceleração é constante, é sempre G, é 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a pergunta, professor, como eu vou saber quando eu vou usar? Porque o exercício vai te pedir. Para o nosso interesse, PAV, Enem, geralmente são 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos adiante então. O movimento de um objeto abandonado próximo à superfície da Terra sob influência exclusiva da ação gravitacional é denominado de queda livre. O estudo da queda livre é muito semelhante ao lançamento vertical para baixo, com a diferença que o objeto não tem velocidade inicial. Foi o que eu expliquei para vocês. Queda livre, eu abandono, eu solto o objeto. Lançamento, eu jogo ele, eu lanço. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente tem as 3 equações do movimento de queda livre. Então, nota, pessoal, que as equações são praticamente as mesmas do MRUV. E de fato são. Porém, elas têm a seguinte diferença. Agora nós sabemos a aceleração. E a aceleração é G.
E como essa aceleração é negativa, ela deixa toda a parte da equação que ela se encontra negativa. Aqui tem g, ficou negativo. Tem g aqui, então o sinal antes dela é negativo. Aqui tem g, o sinal antes dela é negativo. Então nós temos a equação da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo e da velocidade em função da posição. Todas elas iguais, ou diga-se, semelhantes às equações do MRU, V, e também com o sinal negativo. Na mesma ordem que nós as conhecemos. Primeiro, a equação afim. Segundo, a equação da posição em função do tempo, aqui quadrática. E por último, a equação de Torricelli, onde de fato ela ainda pode cair em uma raiz quadrada. Tranquilo, pessoal? As mesmas equações, mais uma vez, porque eu quero frisar bastante isso, porém com o sinal negativo e a aceleração sendo g. Tudo bem? Vamos lá então, vamos adiante. Exemplo 1, pessoal. Tá? Esse exemplo eu quero fazer com vocês aqui passo a passo, certo? Para que a gente consiga lembrar como a gente faz os exercícios de física, para que a gente use a nossa receitinha de bolo. Beleza? Exemplo 1. Um vaso de flor colocado no beiral de uma janela cai de uma altura de 80 metros. Desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda do vaso e a velocidade com que o vaso chega ao chão. Certo? Então nota, pessoal, que é uma equação que é um problema novo para nós. Tá? Mas nós calculávamos, olha, sabendo que a velocidade inicial de tal automóvel é tal, e a aceleração dele é tanto, qual vai ser o tempo que ele vai levar para percorrer 80 metros? Tá? E qual vai ser a velocidade ao final desses 80 metros? Então, na verdade, são exercícios que nós já nos deparamos, porém, agora nós estamos trabalhando na vertical, com uma aceleração constante. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, pessoal, um programinha bem legal que eu tenho aqui para que eu possa escrever para vocês. Aí, beleza, deixa eu puxar aqui a mesinha. E agora a gente vai resolver esse problema passo a passo, tá? Então tá. O que esse problema dizia? Primeira coisa, vamos fazer a nossa receitinha de bolo. Ele dizia o seguinte: um vaso de flor colocado no beiral de uma janela cai a uma altura de 80 metros, tá? A altura, o que que é? Agora vai ser o seguinte, o meu S, deixa eu pegar uma cor legal aqui, a cor azul, que é a cor da nossa escola. Então, olha, o S inicial vai ser igual a 80 metros. Então, nota que aqui a gente já começou ganhando, porque a gente já tem a unidade no sistema internacional. Beleza? Desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, ó, vamos lá. Aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo de queda do vaso. Então, o que eu quero? Eu quero o tempo de queda do vaso. Eu não sei, é a minha primeira incógnita. E a segunda é a velocidade com que o vaso chega ao chão. Então, a gente quer a velocidade com que o vaso chega ao chão. Perfeito? Então tá, pessoal. São só essas as informações que a gente tem no problema? Não. Existem informações escondidas. E essas informações escondidas são as que fazem com que vocês, se conseguirem extraí-las, tenham muito tempo ganho em PAV, em Enem, em prova, em qualquer tipo de vestibular. E é essa a diferença, perfeito? Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um desenho para vocês, tá? Do problema proposto, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem o nosso prédio, tá? Vamos supor que o nosso vasinho de flor está aqui. Deixa eu colocar mais um aqui, certo? E o que ele diz aqui, ó? Primeira coisa, ele diz que a diferença de altura é 80 metros. Concorda comigo? 80 metros. Se aqui é o nível 80, pessoal,
tá? Ou seja, a altura inicial é 80, a nossa altura final é 0 metros. Concordam comigo? Ah, professor, mas por que aqui é a altura inicial e aqui a final se ela é mais alta do que a outra? Em momento algum, pessoal, a gente diz que a altura final ou inicial tem que ser maior ou menor. Eu chamei essa aqui de altura inicial porque é onde começa o movimento. E se o movimento termina ao chão, nós ainda temos a seguinte informação, que a posição final, e deixa eu colocar aqui junto, ó, vou colocar abaixo aqui, ó, a posição final é igual a 0 metros. Concordam comigo? Beleza. Agora vamos seguir a nossa análise, que tem mais um dado escondido aí. O exercício diz que o objeto cai, ele não é jogado, ele cai. E quando ele cai, a velocidade inicial é 0. Concordam comigo? Porque não é jogado, ele caiu, ele é abandonado. Então, a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Perfeito, pessoal? Conseguiram compreender até aí? Beleza? Bom, então agora baseado em todos esses dados que a gente tem, que de fato são os dados do problema, tá? Eu vou colocar as nossas equações aqui, ó, tá? Olha só, para que a gente faça ele junto tranquilamente. Primeira equação é essa aqui, ó. Velocidade igual a velocidade inicial menos g vezes o t. Segunda, essa aqui, posição em função do tempo, mais v0 vezes t. Agora, como tem aceleração negativa, é menos 1/2 de g t ao quadrado. E agora nós temos a terceira equação, que é a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado menos, porque tem g, 2 vezes g vezes delta S. Tá? Perfeito? Deixa eu fazer uma coisinha aqui só. Deixa eu ver. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Aqui e... Deixa eu apagar isso aqui, ó, para que a gente tenha mais... Vamos ver se a gente consegue o tamanho da borracha. Vamos aumentar para não passar muito trabalho. Aí é só aqui barbado. E a gente apaga isso aqui. Volta para nossa caneta então. Certo? Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Nós temos as equações do MR e o V, tá? Só que agora na queda livre, no movimento de queda livre. Certo? Essa aqui é a nossa equação 1. Essa é a nossa equação 2. E essa é a nossa equação 3. O problema nos pede duas coisas, o tempo e a velocidade. Vamos ver se a gente consegue calcular o tempo. Primeiramente, pessoal, como a gente trabalha? Da seguinte maneira. Vamos analisar as equações. Podemos usar a primeira? Podemos, pessoal. Aqui tem a variável tempo, concorda comigo? Bom, agora a gente precisa ver se a gente tem os outros itens. Velocidade final, a gente tem? Não tem. Velocidade inicial, a gente tem? Tem. Gravidade tem? Tem também. Como a gente vai ficar com duas incógnitas, essa aqui tem que sair fora. Vamos tentar a velocidade agora, tá? A velocidade a gente tem? Final? Não temos. Beleza, mas a gente pode calcular com essa. Velocidade inicial a gente tem. O G a gente tem, mas o T a gente não tem. Bom, o que a gente faz? Vamos tentar essa última aqui. Tá? Ah, professor, mas essa última aí não é a que cai na, como se diz, na raiz quadrada? Provavelmente caia. Mas por que eu vou tentar essa aqui? Porque eu me liguei numa coisa, ó. Eu quero a velocidade e eu não tenho tempo. Então eu não vou perder tempo, vou direto para a Torricelli. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos colocar a equação aqui, ó. Vamos repetir ela, tá? A equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g
Vamos abrir esse ΔE? Não precisamos abrir, né? Ele vai ser um número constante, 80. Agora um detalhe, pessoal. A nossa velocidade inicial não é zero? É zero, né? Então o que acontece? Essa partezinha aqui, ó, tchum, vai ser zero. E aí as coisas ficam mais simples para nós. Olha só o que acontece. Velocidade ao quadrado é igual a menos 2 vezes g vezes ΔS. Então nota que a gente não fez cálculo nenhum. A gente só tirou quem é da zero e já nos facilitou a vida. Concorda comigo ou não? Vamos lá, vamos seguir no cálculo então. Vamos seguir no cálculo. Deixa eu puxar uma flechinha para cá, ó. E esse cara vem para cá, tá? Vou resolver ele na cor escura mesmo, tá? Como se estivesse resolvendo com lápis. Vamos lá, velocidade é o que a gente quer saber. Velocidade ao quadrado igual a menos 2 vezes g, ou seja, 2 vezes 10, concorda ou sem corda? Vezes o ΔS. O que é o meu ΔS? É a velocidade, é a posição final. Qual é a posição final? 0 menos a posição inicial, que é 80. Vamos lá, então. Vamos seguir na resolução. Agora é tudo com Claudinho, né? Tudo com matemática. 2 vezes 10 menos 20 vezes 0 menos 80 menos 80. Seguimos nosso cálculo. Velocidade ao quadrado igual a 2 vezes 8 são 16. Menos e menos é mais, concorda? 2 zeros. Agora a gente tira a raiz desse cara. Tranquilo, pessoal? Qual é a raiz disso aqui? Chegamos à velocidade final, que é 40 metros por segundo. Tranquilo isso aí, pessoal? Sem dúvidas até aí? Então nota que o nosso problema pedia duas coisas. Qual é a nossa velocidade final e qual é o tempo de queda? A velocidade final a gente acabou de calcular. São 40 metros por segundo. Tranquilo? Então nota, o que a gente fez aqui? A gente olhou as três equações e viu qual delas iria de fato nos ajudar. E aí a gente notou que essa última iria nos ajudar, porque a gente não tem o tempo nela, e o tempo é uma variável necessária para esse exercício, tanto para a equação 2 quanto para a equação 1. Bom, em posse desse dado, agora nós temos mais um dado, lembra? A nossa velocidade aqui, deixa eu apagar essa mocinha, que está muito pequenininha, né? Vamos pegar uma borracha maior. Pã, apaguei quase tudo ali, agora eu conserto. O que acontece, pessoal? Agora a gente sabe que a nossa velocidade é igual à velocidade final, né, a 40 metros por segundo. Então, em torno de mais esse dado que nós conseguimos, agora nós precisamos calcular o tempo de queda, tá? Então, vamos lá. Vamos para a primeira equação. Ela tem a opção de calcular o tempo de queda, certo? Então, olha, gravidade a gente tem? Tem. Velocidade inicial a gente tem. Tem. Velocidade final a gente tem. Tem também. Nem vamos gastar mais tempo, tá? Vamos usar a primeira aqui. Ela é a mais simples e ela tem tudo que a gente precisa. Vamos lá. Velocidade igual a velocidade inicial menos a aceleração, que a gente chama de aceleração de gravidade, vezes o tempo. Antes que façamos qualquer cálculo, vamos dar uma olhadinha e vamos ver se por acaso a gente não zera nada, certo? Então, olha só, velocidade final 40, velocidade inicial 0. Zeramos a velocidade inicial. E olha só como se torna bem mais simples, pessoal. Quando a gente faz algo assim, antes de fazer o cálculo, a gente dá uma observada na equação. Olha só, velocidade igual a menos g vezes t, certo? Bom, aí tem uma coisinha, pessoal. Essa velocidade aqui, ela é para baixo, concordam comigo?
Então, nós precisamos considerar ela negativa, tá? Por uma questão de ordem. Caso a gente não faça isso, a gente vai ter um probleminha logo ali que vai ser esse tempo negativo. Então, vamos lá. A velocidade é menos 40 igual a menos 10 vezes t. Esse 10 está multiplicando o t, ele passa dividindo, concordam comigo? Menos 40 divididos por menos 10 é igual a t. Simplificamos os zeros e também deixamos positivo esses dois sinais negativos. E a gente tem 4 divididos por 1 é igual a 4 segundos. E, voilá, a natureza se manifesta. Então, agora nós temos também o tempo de queda do objeto. Então, nota, pessoal, nós usamos exatamente os mesmos argumentos que nós havíamos usado no MRUV. Porque, de fato, o movimento de queda livre é um MRUV. Certo? Então, se nós usarmos as equações dessa maneira, anotarmos estes cálculos, além disso, primeiramente, nós extrairmos tudo que o problema nos dá, inclusive esses outros dados aqui, ó, que são dados, entre aspas, escondidos, ou seja, eles não estão tão explícitos, a gente consegue resolver de barbada. Certo? Vamos lá, então, deixa eu voltar aqui para o nosso PDF, deixa eu recompartilhar ele com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui, calma aí, pronto. Agora sim, pessoal, já resolvemos esse exercício, tá? E eu fiz ele de forma bem demorada, por qual motivo? Para me explicar detalhadamente para vocês, correto? Vamos então para o resumo da nossa aula, pessoal. Primeiro, o que a gente fez? Uma revisão sobre MRUV, tá? Que de fato são as mesmas equações do movimento de queda livre. Nós estudamos o lançamento vertical, tá? Além do lançamento vertical, a gente viu quando a gente abandona algo na vertical, ou seja, o próprio queda livre. Nós discutimos sobre a aceleração da gravidade, a gente discutiu sobre as equações do movimento de queda livre, eu fiz um exemplo para vocês do movimento de queda livre, e vocês têm exercícios já postados no site da escola. Certo, pessoal? Então, de momento era isso, bons estudos para vocês. Lembrando sempre que nós temos algumas plataformas de comunicação. A primeira delas, pessoal, é o próprio YouTube da escola, onde vocês podem ir abaixo do vídeo e fazer um comentário. Professor, não compreendi essa parte aqui, me dá uma mão. Professor, lá nos tantos minutos, segundos eu não compreendi, dá para o senhor explicar novamente? Uma outra plataforma que a gente tem, pessoal, é a plataforma da escola, certo? Lá eu coloco matéria para vocês, nós já conversamos, semanalmente eu coloco um PDF com resumo, e esse resumo eu vou colocando vídeos no YouTube, e também tem o meu e-mail, pessoal, vocês podem me mandar e-mail quando tiver dúvida, certo? Quando eu olho os e-mails, na parte da manhã e na parte da noite, então às vezes eu não consigo responder eles no momento que vocês mandam, mas eu consigo responder eles para vocês logo, certo? De momento era isso, um abração para vocês, pessoal, se cuidem e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, prende o grito.